esse livro ele leva a transformação para muitas famílias, né? E você agora, mais do que nunca, eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto, inclusive sobre o depoimento que você chorou hoje falando sobre a revista. Sim. Gente, reportagem fresquíssima na Saiu Crescer. hoje. Não, maravilhosa, meu Deus do céu. E aí você falou sobre a questão, né, de a tua transformação, essa virada de chave que Sim, você teve. No sim, seu livro você fala sobre isso, levando sim. para as pessoas, mas eu queria que você falasse isso, né? Quando que foi Tá. essa virada de chave para você, da educação positiva, de fato? Então, eu sou formada em pedagogia. E quando eu engravidei do Luca, eu tinha 27 anos, eu tive ele com 28. Eu não me preparei para ser mãe, eu não li nada. Porque eu pensava assim, eu sou formada em pedagogia, eu tenho uma escola, né? Porque eu tinha escola, eu lido com crianças todos os dias, eu vou tirar de letra, Tá né? tranquilo. Imagina, não Uhum. preciso. E o Luca nasceu e foi muito desafiador para mim, mas ainda tentei exercer controle. E eu consegui. Infelizmente, eu consegui, né? Então, eu definia a hora que ele mamava, a hora que ele parava de mamar, a hora que ele tinha que dormir, a hora que ele tinha que acordar. Então, assim, eu ditava, literalmente, os ritmos biológicos do meu filho. Uhum. E, infelizmente, funcionou, porque realmente ele acabou tendo que abrir mão dessa autenticidade para se adaptar, porque o que tinha nessa relação comigo e com ele era só isso. Essa minha determinação sobre ele, né? Não restava nada para ele em termos de Era autenticidade. só o controle, o seu controle em cima do seu Exatamente. filho. Que hoje eu sei que vem da minha história, né, das minhas feridas. Então, hoje eu consigo falar sobre isso. Eu não vou falar que não é que eu não sinto culpa. Eu sou compassiva. Eu tenho muita compaixão pela mãe que eu fui naquele começo, sabe? Mas aí, quando a Nina nasceu, o Luca estava com 2 anos e 3 meses. E aí, eu me vi totalmente apavorada, porque eu percebi que eu não tinha controle mais. Eu não conseguia mais controlar os meus filhos como eu queria controlar, né? E eu tinha aquela ilusão de que os meus filhos e meu marido seriam aquela familhinha que eu iria constituir, que iriam me fazer feliz, né? Porque a pequena Maia que habitava em mim cresceu com esse sonho, não, eu vou ter a minha família e essa família vai me amar. Mas meus filhos já nasceram devedores, né? Ah, então eles precisam me amar para eu estar feliz, Uhum. né? Eles precisam me adorar, eles precisam, e eles realmente amam e adoram. Só que esse meu desejo, ele era muitíssimo egoísta. E essa manifestação de amor que eu esperava era de crianças que fariam tudo o que eu esperava que elas fizessem. Então, a Nina nasce e eu passo pelo que eu chamo, assim, do Vale da Sombra da Morte, em termos emocionais, assim. Eu choro muito. Que tudo bem que o puerpério, por si só, já é uma fase super difícil. Sim. Mas aí, quando você vem de uma história com muito trauma, tudo fica mais intenso. E São muitas sombras, né? muita sombra. Muitas. E o problema é quando você não tem consciência delas, né? Uhum. E aí eu me vejo, então, ali reproduzindo coisas que eu tinha jurado para mim que eu nunca ia fazer com as minhas crianças, né? Não, eu jamais vou fazer tal coisa. Tava lá eu fazendo exatamente aquilo. Exatamente. É incrível como a nossa consciência, ela tem ideia, né? Na minha cabeça, eu sei o que eu devo fazer com os meus filhos. Eu sei o que é errado, o que, né, não quero de uma forma desrespeitosa, eu Uhum. quero seguir uma educação positiva com os meus filhos, eu não quero. Mas na prática, a gente acaba se conflitando demais. Na minha Sim. cabeça tá isso, mas na prática vem outro, porque daí você vem as suas sombras. Eu Vem acho tudo. que, eu acho que isso daí que você está falando é até um nível mais evoluído, que na época eu não pensava assim. Eu não sabia o que eu queria fazer, exatamente. Assim, eu não sabia exatamente educação positiva, eu não conhecia, mas eu sabia o que eu não queria fazer, mas eu não conseguia fazer diferente. E esse que era o grande problema para mim. E eu chorava, e aí eu gritava, e eu brigava, e eu coagia, envergonhava, e depois vinha aquela culpa horrorosa. Me sentia a pior mãe do mundo. Eu falava assim, eu sou a pior mãe. Eu tive vezes de eu bater em mim mesma, de tanta raiva que eu sentia de mim, sabe? Nossa. Deu. Eu tinha vergonha, não falava sobre isso com ninguém, só com meu marido. E eu mandava áudios e áudios pra ele chorando, chorando, mas eu não tinha coragem de contar pra uma amiga. Por quê? Aí também entra uma questão da minha história. Eu cresci muito precisando performar para ser vista, né? Para ser amada e aceita. Então, eu sempre fui aluna que tirava nota 10, aluna que dava conta de estudar tudo.
Enfim, né? Sempre a criança exemplar em todos os sentidos. E aí, quando eu me vejo sendo mãe, não conseguindo ser a mãe exemplar, então isso me fez muito mal. Então, vivi essa segunda maternidade, assim, me vendo como uma mãe, se sentindo a pior pessoa do mundo, sem coragem de falar para ninguém sobre isso. Enfim, me machucando fisicamente, quase que querendo me castigar pelo que eu estava fazendo com as minhas crianças. E aí, o que aconteceu foi que eu sentei um dia na cama e eu olhei assim para cima e falei assim, eu preciso de ajuda, né? Não sei, esse negócio de educar criança é muito difícil, eu me sinto a pior mãe do mundo. E eu gosto de brincar, eu sempre falo assim que o algoritmo me escutou porque alguns dias depois apareceu um conteúdo sobre esse universo no meu feed na Sim, época. sempre escuta, né? É. E vai pulando, vai pulando. E aí apareceu um conteúdo pra mim assim, e aquilo fez muito sentido pra mim, de cara, muito sentido. E aí eu mergulhei com todas as minhas energias e forças, e tem até uma parte na revista, nessa matéria que eu falo sobre isso, que pra mim a educação positiva foi a salvação dos meus filhos de mim mesma. Por isso que hoje em dia eu falo sobre educação positiva com tanta paixão, com tanta vontade, com tanto desejo. E não é nem de um ponto assim, eu quero te convencer. É porque foi tão bom pra mim que eu penso assim, inclusive eu fiquei estudando 1 ano pra mim, e depois de 1 ano eu tive esse pensamento, falei, bom, se foi tão bom pra mim, se eu tô vendo tantas coisas acontecendo, tantas coisas mudando, pode ser que seja útil para outras pessoas. Sim. E aí eu comecei no YouTube, fazendo vídeos, inclusive meu canal foi hackeado, não tenho mais esses vídeos. Eu perdi meu canal. Meu Deus. Mas assim, do céu. tudo bem. Não, eu nem esquento cabeça com isso. Mas na época eu tinha muita vergonha de aparecer. Eu falei assim, eu não quero aparecer, não quero ninguém me... Inclusive, muito com medo de julgamento, né? E aí eu fazia mapas mentais. Então, Quanto tempo efetivamente que você tá na internet? Peraí, a gente tá em junho. Em maio fez 4 anos. Contando 4 com anos. esse tempinho de YouTube. Aí eu fazia mapas mentais. Eu pegava conceitos que eu estudava, pegava um papel, filmava de cima, fazia o mapa mental, o desenho, e depois eu fazia o voice over, né? Eu falava por cima do vídeo, dentro do guarda-roupa, para fazer um efeito de estúdio. Ai, meu Deus, maravilhosa. Então, mas é porque eu tenho muito contato com música, né? Eu Sim. cresci cantando, tocando, então eu já gravei música, então eu tinha Já noção. tinha noção. Abafar som externo e tal, enfim. Olha só. Enfim, e aí deu certo. E aí teve uma pessoa que falou pra mim assim, Maia, mas você precisa entrar no Instagram, porque é a maior vitrine que existe hoje no mundo. E eu, ai, não, eu não quero, vai dar muito trabalho, não sei o quê, não. E aí eu entrei. Na época o perfil se chamava Mãe Labarismo. E comecei. Mas você estava trabalhando na escola. Não, então, não, a escola já tinha vendido. Ah, já tinha vendido. já Tá. tinha. A escola já tinha vendido há uns 3, 4 anos daí. Enfim, aí eu comecei no Instagram devagarinho e foi aumentando. E aí aconteceram vários perrengues no meio do caminho que eu precisei pensar assim, não, eu preciso de alguma forma rentabilizar esse trabalho, não dá só para eu passar informação. A gente, na pandemia, a gente perdeu tudo, absolutamente tudo. Eu falei assim, tá, agora vai ao racha. E aí, na pandemia, deu um boom muito grande, assim, eu acho que também porque tava todo mundo em casa. Sim. Eu tive, digamos que também esse privilégio, não sei nem qual que é a palavra, mas eu tive sorte mesmo, né? De ter começado antes da pandemia e daí acabou que todo mundo estava em casa. Exato. Consumindo muito mais esse conteúdo. Exatamente. Que, na verdade, a pandemia, ela trouxe isso, né? Ficar em casa, consumindo ali a internet, precisando mais da internet e filhos em casa. Vocês lembram que na época tinha, tipo, todo mundo fazia live às 8 horas da noite? Você entrava no Instagram, tava, tipo... Nossa. Vários, né? Verdade. Várias, uma bolinha do lado da vocês outra. lembram? Era desse jeito. Foi um enfim, boom, né? foi. Eu acho que muito disso, o conhecimento, né? As pessoas, hoje em dia, a gente fala da internet, tem que saber filtrar o que a gente está olhando, o que a gente está ouvindo. Então, é muito importante, porque eu mesma falo por mim. Quando eu me tornei mãe, eu olhava um monte de coisa, mas eu não me encontrava em nenhum lugar. E eu falava assim, tá, o que é ser mãe? O que é a maternidade, né? Então, eu ficava naquele escuro, pensando assim, meu Deus, aqui eu não encontro isso, aqui eu acho aquilo, aqui não... Então, a gente tem que saber muito bem, né, o que a gente está ouvindo, filtrar aquilo que a gente está, né? Porque a gente vive
num mundo cheio de informação, não sabe para onde vai, o que que faz, o que que não faz, e fica nisso. Então, eu acho que a gente precisa ouvir com o coração. Quando a gente se É. identifica com aquele conhecimento, com aquela pessoa que está transmitindo aquela mensagem, é muito importante, porque a internet está demais. Tem. Agora tem uma questão que é a seguinte: eu vou me identificar com os assuntos pertinentes à minha história. E aí eu acho que às vezes você não vai se abrir para um conteúdo porque você precisa reafirmar o que você já viveu. Como esse discurso que acontece muitas vezes de ai, porque na infância eu apanhei e eu sou forte. Então, essa pessoa precisa confirmar para ela mesma que a história dela fez sentido, porque é enlouquecedor reconhecer a violência por trás e reconhecer que, na verdade, ela sofreu muito. Exato. Então, assim, São pais feridos, né? exatamente. E sim, a educação positiva não é um dedo apontado para quem nos criou, sabe? É muito mais para nós mesmos, assim. Ei, você vai ter que se responsabilizar nesse processo. É Você passou autoeducação. com certeza. Até porque, né, Maia, você mesmo traz no título do livro, A Calma Educa. Mas, sabendo que a calma educa, como que a gente consegue a calma, né? Porque esse é o maior desafio. A pergunta-chave que não quer calar o pessoal, prestem bastante atenção agora. A calma educa mesmo? Em termos neurológicos, sim. Na verdade, a gente aprende no ambiente amoroso, acolhedor. E assim, não é tão difícil da gente A gente já sabe a compreender. resposta, mas a gente pergunta para ter certeza. para criar Aham. um suspense. Não, mas veja só, isso é muito fácil de entender se a gente lembra da nossa experiência escolar. Se a gente entrava numa sala onde o professor ficava fazendo aquele terrorismo. Ah, porque se não estudar, vai, como é que fala? Vai reprovar. E tem que estudar, hein? E não sei o quê. Ah, vocês não Ameaças, vocês não né? sabem Totalmente estudar. autoritário. Autoritário. Ameaça. Você estudava por medo e você tinha que se esforçar muito mais para memorizar. Você só memorizava, passava a prova, você nem lembrava mais o conteúdo. Uhum. Agora, um Sim. professor, uma professora que transmitia o conhecimento com paixão, talvez precisava nem estudar, porque já entrava. Então, gente, é simples assim. A nossa criança, e não só as crianças, os adultos também, a gente vai aprender no ambiente se a gente estiver relaxados. Se o meu cérebro está em estado de alerta, com cortisol elevado, o aprendizado não vai acontecer. Exato. Então, essa criança que está com medo, ou brava, ou assustada, e esse adulto que estão com raiva, infelizmente, é um momento de desconexão. E vai acontecer, tá, gente? Não que... O livro não é uma proposta de perfeccionismo. É de reconhecer que vai ter hora que eu vou estar pé da vida, vai ter hora que eu vou estar com raiva. Não é a hora de falar, então. Isso. É isso. O autoconhecimento, né? Então, a partir do momento que a gente se conhece, entende os nossos gatilhos, quais são os meus gatilhos, né? Eu vejo por mim mesmo, na minha casa foi assim, como eu tinha te dito, já estava na minha consciência, né? Eu já estava trabalhando aquilo na minha cabeça, mas na prática eu ainda não conseguia. Então, eu tive que dar um passo para trás, me autoconhecer, entender os meus gatilhos, para daí, sim, poder educar de uma forma mais positiva, né? É muito difícil achar o caminho do meio, né? Então, ou você tá no lado muito autoritário, ou você tá na permissividade. Você sempre vai cair em, né? Ficar transitando extremos, né? aos extremos. E o caminho do meio é muito difícil de achar. E a gente só vai encontrar esse caminho com o autoconhecimento. Não tem como. Por isso que, inclusive, eu sempre falo no meu perfil que eu não acredito em ferramenta, eu não acredito em passo a passo, 5 passos para. Por quê? Eu posso estar tentando ser respeitosa de maneira disfarçada, sendo, na verdade, autoritária. Para conseguir o que eu quero. Exatamente. Então, assim, é uma maneira... claro que eu super valido a intenção de cada pessoa em tentar ser mais respeitosa. E eu entendo que, principalmente na fase de transição da educação tradicional para a educação respeitosa e positiva, a gente fica totalmente perdida. O que eu falo? O que eu faço? Uhum. Mas, eu deixo sempre claro que, nesse comecinho, as ferramentas, elas podem até vir para ajudar, mas é uma bengala. Você vai precisar aprender a andar com as próprias pernas. Porque a relação não vai se sustentar em cima de ferramenta. Até porque... Imagina só, Nando e Manu, imagina que daqui a uns 10 anos vocês estão lá tomando uns bons drinks e conversando, e aí, Manu, a Nanda fala pra você assim, ai, amiga, você não sabe, mas na verdade, a gente se tornou tão amiga assim porque eu fiz um curso chamado 10 Passos para Conquistar a Manu. Que ótimo!
Você ficaria tipo, Sim. como assim? Você não me gosta? Tipo, a Qual gente o não é amiga. sentimento? Cadê né? a Não tem relação? Não é a orgânico conexão? isso. Exatamente. Então, é tipo assim, parece que a amizade perdeu Não queria te valor. contar, mas eu fiz mesmo. Então, tipo assim, já fala agora. Agora é a hora. Agora é a hora da verdade. Ou então imagina que o teu marido chega pra você ou pra Vou até você, beber Nanda, e depois fala, dessa. tipo, né? Chega pra você também, depois do casamento, ou depois de anos, fala assim, não, você só casou comigo porque eu fiz um curso chamado 5 Passos pra Conquistar a Nanda pro casamento. Você ia se sentir traída. Sim, com Então certeza. não dá pra basear a relação nesse caminho de ferramenta, É de muito passo a mecânico, né? passo. A gente até A gente consegue é- disfarçar, parece até natural. Só que é uma bengala.